Eu me divorciei exatamente quando entrei na menopausa. Exatamente, quando entrei na menopausa eu me divorciei. E eu acho que é uma junção das duas coisas, tanto o divórcio quanto a falta de hormônios me deixou meio sem vontade de me relacionar. Eu demorei um tempo para conseguir me relacionar. Então eu acho que isso também é uma coisa que também atrapalhou, porque eu acho que os hormônios caem, com certeza, cai a libido, cai o desejo. Então eu demorei assim um tempo para ter vontade de ter um novo relacionamento. Esse processo da menopausa foi muito triste, porque primeiro que eu fiquei muito irritada com ele. Não conseguia nem olhar para ele de tanta irritação, coitado, porque é difícil. E também vontade de ficar com ele nenhuma, dá vontade até de correr, porque a gente não consegue ficar com o parceiro, você não tem vontade nenhuma. Por mais que ele tenha carinho com você, tenha paciência, você não consegue. A vontade de você realmente é isso, é sumir. Em relato com as minhas amigas, também todas disseram isso. Com essa evolução dos tempos, a gente começa a perceber que a mulher precisa, se posicionar de uma outra forma. E isso era uma questão que já vinha me angustiando desde o nascimento do meu segundo filho, onde eu perco totalmente esse desejo mesmo, E aí, com o nascimento do segundo filho, parece que eu me senti assim, eu já tô completa, Eu já tô completa. E neste momento, quando você tem 2 filhos pequenos, numa idade mais madura, onde os hormônios já estão entrando, numa decadência, vamos dizer assim, o olhar para o marido, ele passa a estar em segundo plano. A piora da função sexual ou perda do desejo é uma queixa muito frequente nesse período. Mas é importante lembrar que isso não é causado só pela queda dos hormônios, uma vez que existem mulheres jovens com muita queixa de falta de libido e mulheres em plena menopausa que não apresentam esse sintoma. A libido feminina é um quebra-cabeça complexo que depende da saúde física, mental, da qualidade do relacionamento, da autoestima e do autoconhecimento. A sexualidade é um dos critérios de avaliação de qualidade de vida pela Organização Mundial de Saúde. Porque nós sabemos, que a atividade sexual, ela favorece muito o corpo, Depois que a gente tem um orgasmo, por exemplo, a gente tem uma série de substâncias, secretadas pelo cérebro que favorecem com que a gente tenha foco, com que a gente se sinta bem, que a gente tenha bem-estar e alegria e felicidade. Além disso, fazer sexo envolve mais do que só ter prazer sexual genital. Envolve também o ser desejada, o ser amada, a ideia de ter intimidade, de alimentar a pele. Tudo isso vai favorecendo a nossa autoimagem e a nossa autoestima. Por isso que mulheres na menopausa, que podem ter um impacto grande ali na libido ou no seu humor, no seu estado de humor que vai ficando mais oscilante, ou dificuldades para dormir, que pode também ser um sintoma da menopausa. Por isso que essas mulheres, de alguma maneira, precisam olhar com carinho para a sua saúde física, para que possam, de alguma maneira, manter a atividade sexual, mesmo que muitos dos sintomas desfavoreçam. Quando a mulher ela entra no período da menopausa, se ela vem com uma queixa sexual, por exemplo, de baixa libido, nós temos que entender até que ponto é físico, é hormonal e até que ponto não é. Porque veja, se é uma mulher que durante a vida toda dela, ela nunca foi uma mulher muito fogosa, muito interessada no sexo, não é agora no período da menopausa, mesmo fazendo reposição, que isso tudo vai mudar. Porque na verdade é a maneira como ela encara o sexo, como ela vê o sexo que é diferente. Então, quando uma mulher chega para mim nessa faixa etária, a primeira coisa que eu preciso saber é investigar isso, é entender como é que essa mulher ela lidou com a sexualidade dela, com a vida sexual dela ao longo de toda a existência.
Porque tem um determinado momento da vida que a mãe é mais importante do que a mulher. Então, é neste momento onde você procura o tratamento para que haja o equilíbrio da mãe e da mulher. E assim, o casamento pode caminhar de uma maneira mais salutar, de uma maneira mais harmoniosa. Porque durante esse percurso dessa relação de mãe e de mulher, você se perde um pouco neste caminho. Você se perde como mulher. Ora você se vê mais mãe, ora você se vê mulher. E às vezes você se pergunta, cadê a mulher? Porque você não tem tempo para poder cuidar de você. A questão da libido é a seguinte, não é só a gente não ter a vontade. Sexualmente falando, a gente sente dores, né? É um ressecamento que atrapalha muito. Você não se sente à vontade. Então, se você não se sente à vontade, não tem o prazer, não existe o prazer. E ninguém é obrigado a ter, nem com o seu marido que você ama, ou seja, com quem for que você ame, passar por uma situação dessa sentindo dores, sem desejo. Eu diria que é muito difícil, porque você não tem vontade alguma. E com isso, você acaba se distanciando do seu parceiro, porque ele não entende o que está passando, só a gente entende. Um impacto no desejo sexual pode ser percebido por mulheres, né, já no climatério e na menopausa e na pós-menopausa. Isso porque a diminuição, né, da produção de estrogênio vai, de fato, provocar que esse desejo espontâneo fique menos presente. Além disso, algumas mulheres podem sofrer de insônia, né? E aí a gente sabe que a qualidade do sono e a quantidade do sono são muito importantes para você ter alguma motivação, inclusive para fazer sexo. Outras mulheres podem sofrer com alterações de humor, então podem se sentir um pouco com humor mais depressivo, mesmo que não se sintam tristes. Além disso, né, tem toda uma questão física, da beleza física, porque as mulheres são muito impactadas com o envelhecimento, porque nós vivemos num país que valoriza demais a juventude em detrimento à maturidade. Então, os fogachos, né, questões de memória que às vezes ficam mais difíceis, além de algumas perdas que a mulher muitas vezes está sofrendo, os filhos que vão embora, que vão morar sozinhos, que vão viajar, ou os pais que estão adoecendo. Então, essa fase da menopausa, ela é marcada por algumas perdas. No entanto, existe uma série de ganhos também, né? Sexualmente falando, especificamente, as mulheres se sentem muito mais confiantes, mais seguras, normalmente já tiveram uma série de experiências sexuais, então já sabem, já conhecem o próprio corpo. Então, normalmente, a sexualidade daquela mulher, a resposta sexual dela pode estar mais lenta, mas de alguma maneira a relação sexual dela tem muito mais qualidade. Então, nesse sentido, mulheres que vão sofrendo o impacto, né, desses sintomas que eu falei, precisam buscar ajuda com os seus médicos e médicas para entenderem quais são, né, os recursos e as ferramentas para melhorar a atividade sexual, seja a lubrificação, que por conta da diminuição do estrogênio pode diminuir muito, então aí a gente pode usar um lubrificante tópico, pode usar, né, outros recursos, o laser vaginal, por exemplo, ou a terapia de reposição hormonal estrogênica para algumas mulheres, enfim. Então, buscar recursos para a manutenção da atividade sexual. A vida sexual na maturidade, na minha, né, principalmente, estou falando por mim, é um momento que você perdeu um pouco a fantasia, né? O romance, aquela coisa quando você é mais jovem. Então, a terapia hormonal te auxilia na busca, né, junto com seu parceiro, de outras coisas para incrementar esta relação, para fazer dela algo prazeroso. Então, eu acho que o tratamento hormonal, ele é um input para isso aí, para que o casal possa se redescobrir, né, no sentido de estar mais disposto
aquilo, porque na idade, quando a gente chega na maturidade, além, né, da nossa baixa, né, de desejo, principalmente em mim, quase todas as mulheres, a terapia hormonal ela facilita na sua busca de outros prazeres. É um momento muito delicado. E eu diria, se eu não tivesse tido essa procura, não tivesse colocado meus implantes, eu diria que eu estaria com um relacionamento muito frio, muito distante. Mas essa é a palavra, você fica distante do seu parceiro. Porque você não tem vontade, você não tem vontade de conversar, você fica se anulando, você fica cada vez mais escondida por trás de tudo, porque você não tem vontade de estar perto de ninguém, de se expor. Com relação à parte da sexualidade, a mulher ela precisa entender que a vida sexual dela, ela pode continuar plena, ela pode ter desejo, ela pode ter orgasmo, ela pode ter uma relação sem dor, desde que ela realmente vá buscar ajuda para resolver essas questões, né? Hoje não é impedimento. De jeito nenhum. Há uns anos atrás, há uma geração atrás, 2 atrás, sei lá, sem dúvida nenhuma, mas hoje não é mais um impedimento, né? Então talvez ela tenha que se adequar em algumas coisas. A posição sexual, né, na hora do sexo vai ter que se adequar. Quando a mulher ela vai se masturbar, por exemplo, no período da menopausa, o que a gente percebe é que muitas vezes a cabecinha do clitóris, ela parece que some, ela parece que diminui. Então isso para algumas mulheres causa um certo medo, constrangimento, achando de que ela com isso não vai mais conseguir ter orgasmo quando ela tiver uma relação sexual. E isso não é verdade. Tá? Ele aparece e desaparece, continua lá firme e forte, se conhecendo, se estimulando, porque isso vai ajudar bastante. Meu marido, ele já tá tão satisfeito que ele falou assim: nossa, eu tô tão feliz que eu já tô vendo assim que você mudou muito e que tá dando muito certo com o tratamento hormonal. Então eu tô muito feliz e eu acho que espero que daqui pra frente vai ser só melhoras cada dia mais. Eu me identifico como menopausa, um novo começo total. Nova mulher, cinquentona, como eu diria, realizada profissionalmente, feliz com a família, com filhos já indo na faculdade, bem de saúde, com o meu corpo, aceitando o meu corpo nessa mudança. Mesmo que a gente tenha tido uma mudança da flacidez aqui, mas é como eu falo assim, é aceitar, encarar a vida hoje de como ela é, mas de uma forma leve, uma forma gostosa. Muitas mulheres às vezes, entrei na menopausa, não quero mais, acabou minha vida. Não é assim, né? Eu acho que tem que... A gente é jovem ainda, né? Eu ouvi hoje e eu adorei o que eu ouvi hoje. Hoje em dia a mulher vive 1/3 da vida em menopausa, então a gente tem que viver bem esse 1/3 da vida, né? A gente precisa garantir a disposição para ser desejante na vida, de modo geral, no sentido profissional, familiar, de autonomia e também sexual. Sendo assim, é preciso colocar o sexo ali como matéria ali na agenda. Então, pensar em sexo favorece que a gente vá alimentando e dispare o desejo responsivo, principalmente se você sente que o seu desejo espontâneo não está presente nesse momento da sua vida. As mulheres que entram na menopausa hoje em dia, elas são bem diferentes das mulheres que entravam na menopausa na época da minha mãe, por exemplo, né? As mulheres hoje, na época da menopausa, elas estão muito mais ativas, elas fazem ginástica, trabalham, elas cuidam muito da pele, cuidam do corpo, são mulheres que estão ativas sexualmente, são mulheres que querem melhorar, elas investem muito no autoconhecimento, investem na parte intelectual, religiosa. Então, são mulheres que estão muito ativas, né? Elas não são mais aquelas vovozinhas que era da época da minha mãe, da época da minha avó, né? Então, sem dúvida alguma, que são mulheres que hoje despontam, que estão em plena atividade, se sentem muito úteis e com condições de exercer aí trabalhos maravilhosos e continuar tendo uma vida sexual, inclusive, perfeitamente ativa.